Vamos lá. Vamos lá, Caio. Caio, por que não há mais manifestações de possessão explícita como antigamente? Houve mudança no mundo espiritual? Não, meu querido, porque boa parte do que você chama de possessão não passa de sugestão, de indução. São essas possessõezinhas aí de igreja, todo mundo na base da hipnose. Você já sabe quando eles vão cair, já estão todos sugestionados. A maioria de vocês nunca viu uma possessão na vida. Esse negócio aí, essas entrevistas com o vampiro, que vocês assistem na madrugada da televisão, é tudo coisa baseada, quando não é comprado e pago, como eu sei que muitos são comprados e pagos para ficarem ali desempenhando aquele papelzinho, falando com aquela mesma voz idiota. São outros que entraram em estado de possessão sugestionada, não é possessão de demônio. É só a possessão do arquétipo demoníaco que a pessoa já construiu, já internalizou, já introjetou. Mas não é possessão. As grandes possessões estão se manifestando sem estribuchamento. O que eu vejo cada dia mais não são pessoas possessas, são pessoas que se tornam diabo. E essas pessoas que se tornam diabo estão tão de acordo com o mal que elas não se manifestam. Elas são. É um estágio que, a meu ver, se aprofundou. Quando você tem, às vezes, alguém ainda naquela relutância, estribuchando, ainda não é um espírito humano que não foi completamente possuído. Por isso se revolve, por isso luta. O duro são aqueles que pensam os pensamentos do diabo, veem com o olhar de Satanás, interpretam a vida com as categorias do inferno e que estão para todo lado, bem vestidos, funcionais, elegendo-se para cargos públicos, funcionando no mundo enquanto disseminam o ódio satânico. Esses são os grandes endemoninhados da terra. E esses possessinhos que vocês veem em televisão, como eu disse, vou repetir, a maioria deles são apenas entes sugestionados, não tem nada de diabo ali, a não ser o medo do indivíduo condicionado e que tem até a necessidade de fazer aquela catarse para sair dali aliviado. Tem gente que vive de catarses assim, que quase toda vez que vai ao templo tem que dar uma estribuchada para ter a sensação de que aquele diabo de ser, aquela agonia de ser que ela tem dentro de si, foi tirada, embora volte 24 horas ou 48 horas depois, porque não era diabo. Aquilo ali é para ser tratado com ajuda, com palavra, com conselho, com compreensão, com a terapia da verdade que ajuda a pessoa a se auto-perceber e a se curar e a se perdoar e a perdoar outros e a mudar de vida. E aí nunca mais vai estribuchar de agonia, porque de fato não era demônio, a não ser o demônio da própria angústia irrelatável do indivíduo, da pessoa. Vamos lá. Falando de diabo, Caio, o cara vem aqui no embalo. Qual a interferência do diabo na nossa vida prática e como não confundir com meras consequências naturais? Ai, meu amigo, desculpa, eu tenho livros inteiros aí, ó. O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Sim. Entra lá e vê. Loja online. Entra lá e vê. O Espírito Santo, Deus que vive em nós, nos bastidores dos espíritos. Tem vários outros aí. Então não dá para eu, a cada programa, recontar tudo que eu passei a vida inteira falando, tá bom? Então essas curiosidadezinhas, entra aí no meu portal, vai pesquisando, vai pegando os meus livros. Esse do Espírito Santo fala muito sobre o que é demônio e o que não é demônio também. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Vamos lá, brother. Voltando. Ou então chega lá no portal, escreve diabo. Vamos lá. Embora eu faça de novo a ressalva. Diabo. Marcelo, meu querido, pede pro pessoal acelerar a solução. 1050. Pois é, tem diabo aí. Tá, é muito diabo. Então, vai aí e acha, tá cheio. Tá aí, é só você pesquisar que você vai encontrar.
Vamos lá, brother. O que acontece na nova busca que o Cunha me falou é que, por exemplo, se eu colocar Espírito Santo, o Deus que existe em nós, exemplo, na busca, ok? O que ele estava fazendo anteriormente? Ele procurava todos os textos que tinham cada uma dessas palavras. Espírito Santo, o Deus que existe, entendeu? Se você colocar uma frase agora, ele vai procurar pôr aquela frase dentro de algum lugar. Isso era... No passado só achava texto de cabeçalho. E eu não queria, eu queria que achasse o conteúdo. Eu continuo querendo que ache o conteúdo, porque às vezes a cabeça do texto está dizendo pedras preciosas foram engolidas. Mas o texto em si é sobre sapos da alma. Você está entendendo? Uhum. Então não dá para ficar preso só na cabeça. Tem que também viajar pelo conteúdo, tem que ter uma inteligência de leitura do conteúdo. Mas, bom, isso é tão óbvio que eu não precisava nem estar explicando isso ao vivo aqui. Vamos lá então. Caio, poderia tirar uma dúvida minha? Claro. Eu estou muito confuso. É uma mulher. É correto fazer libertação na igreja? Ou essa coisa tem origem fazer libertação da igreja. A gente está fazendo todo dia aqui. Ou essa coisa... libertar a igreja. Sim, pois não. Ou essa coisa tem origem no exorcismo? A igreja está adotando o sincretismo e sendo humanista? Não, querida, as coisas que você vê acontecendo por aí são sincretistas, são pagãs, a maior parte delas, 99% são sincretismos mesmo, não são exorcismos, são relações de retroalimentação do mesmo mal. Eu estou, infelizmente, simplificando, porque essa é uma pergunta já muito feita e muito respondida, mas é o que eu digo aqui todos os dias. Agora, o que você vê sendo chamado de expulsão de demônios nessas igrejas feiras, igrejas bazar, nesses templos malls, nesses lugares de negociação do evangelho, não tem nada a ver com demônio nem com verdadeiro exorcismo. Como eu já tenho dito na maioria das vezes aqui, se trata apenas de fenômeno de sugestão, já é gente que vai pré-condicionada para aquilo, sem falar até naqueles que eu já disse aqui, que eventualmente são os contratados para iniciarem um processo de pseudo-incorporação, para animarem os que já estão em meio do fenômeno da sugestão a irem se entregando à mesma dinâmica de histeria coletiva. Por contágio, né, Caio? Por contágio. Até, né? Já está provocado, hein? O povo já pré-condicionado vai. E muitas outras coisas. Todavia, a verdadeira possessão existe, é segundo os evangelhos. Leia os evangelhos de carreirinha, você vai ver o que é uma possessão demoníaca real e como é que Jesus a tratou dela com simplicidade, sem aparato, nem nada. Com Jesus é o nome dele, é a autoridade dele, é sai dele, sai dela. Não tem rito, não tem grito, não tem água benta, não tem crucifixo, não tem bazar, não tem amuleto, não tem absolutamente nada, é meramente pela palavra, como eu li hoje. Deu-lhes autoridade para expelir toda sorte de demônios, meramente pela palavra. Tá bom, querido? É uma pílula de uma coisa que está amplamente explanada no meu site, ou se você quiser, compre o meu livro na loja do site chamado Entre Mundos, Vivendo Entre Mundos. Ele antes foi publicado no passado com o nome de Batalha Espiritual, mas hoje ele tem esse nome, Vivendo Entre Mundos. Procure, aí você encontra tudo a respeito disso, do ponto de vista do Novo Testamento, do Evangelho, sem esses misticismos malucos que você vê por aí. Tá legal? Beijão.